Boa noite, irmãos. Tá todo mundo bem? Glória a Deus. Muito bom em saber que os irmãos estão bem. Glória a Deus. Aleluia. Estou muito feliz, igual eu falei, sabe que os irmãos estão bem. Eu também tive um dia maravilhoso. E queria fazer uma oração para a gente iniciar mais esse culto ao Senhor. Pai, rendemos graças a Ti pelo Teu grande amor, pela Tua infinita misericórdia, que vai de geração a geração, Pai. Muito obrigado pelo Teu amor, muito obrigado mesmo, Senhor, por todos os Teus feitos maravilhosos que acontecem todos os dias em nossas vidas, Pai. E é motivo de grande alegria, de grande gozo estarmos aqui, Pai, para mais uma vez unidos, adorarmos ao Senhor, rendermos louvores a Ti, Senhor. Receba o nosso louvor, a nossa adoração e fique à vontade em nosso meio, Senhor. Nós queremos nos esvaziar de toda a expectativa, de tudo aquilo, Senhor, que meio que criamos para que o Senhor venha nos agradar, mas não, Pai, nós queremos esvaziar de tudo isso e estamos totalmente abertos para o que o Senhor quiser nos ensinar, quiser nos mostrar. E nós pedimos, Pai, faça aquilo em nosso coração, em nosso ser, em nossas vidas, aquilo que só o Senhor tem poder para fazer, Pai. Em nome de Jesus, nos dê um espírito pronto a obedecer, Pai. Em nome de Jesus, nós Te adoramos e agradecemos. Amém e amém. Convido os irmãos a ficarem de pé para a gente ter esse momento de louvor. As minhas mãos e louvar. Tudo que tem é aleluia. Sempre é simples pra um rei, mas não tenho nada além de um coração cantando que palavras eu poderia usar para expressar, diga, minha gratidão. Posso até cantar alguma canção, mas Nós te louvamos e adoramos ao Senhor, porque o Senhor é digno de muito mais que podemos te oferecer, Senhor. Em nome de Jesus, muito obrigado por esse momento de adoração e louvor ao Senhor. Que o Senhor seja sempre engrandecido em nossas vidas, Pai, em nome de Jesus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? É muito bom que nós, nesse momento que nós tivemos de louvar ao Senhor. Mas eu acredito que um dos momentos em que nós mais adoramos ao Senhor e demonstramos nosso amor por Ele é no momento em que nós criamos conexão, que criamos laços uns com os outros. Por isso eu convido os irmãos para o nosso corporate momento, que é a hora de criarmos conexão uns com os outros e nos conhecermos mais, amém? Som. Amém, pessoal? Boa noite a todos. Todos na paz do Senhor Jesus. Amém. Vamos fazer uma oração para a gente dar início nessa noite. Papai, nós te agradecemos por esse momento que tivemos, esse café, esse momento que tivemos para conversar com nossos irmãos. Nós te agradecemos, papai, porque o Senhor tem nos ensinado a cada dia o propósito real de ser igreja. Não é somente um ajuntamento de pessoas, mas são pessoas que se relacionam verdadeiramente umas com as outras. Nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Hoje nós vamos dar continuidade falando sobre o Evangelho na nossa vida cotidiana. E hoje nós vamos responder a pergunta: por que a cruz?
O subtítulo é a cruz, no caso, ela é o centro do evangelho e da vida cristã. Amém? Ali tem até também sobre o que a gente vai falar, que é: a cruz não é apenas o que nos salvou, é o lugar de onde vivemos. Você está vivendo a partir da cruz ou tentando viver a partir dos seus esforços? E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Gostaria que você abrisse sua Bíblia em Gálatas capítulo 2, versículo 20. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Todos encontraram? O irmão leia para nós em voz bem audível. Já fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Portanto, vivo neste corpo terreno pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Outro irmão leia também o mesmo texto. Eis que fui crucificado com Cristo. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que vivo na carne, vivo na esperança no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Amém. Papai, nós te agradecemos pela tua palavra. Nós agradecemos ao Senhor porque o Senhor é digno de toda honra, de toda glória. E nós podemos estar aqui hoje por conta daquilo que o Senhor fez na cruz do Calvário. Nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém. Aqui Paulo, ele está nos trazendo o seu estilo de vida. Um estilo de vida de pessoas crucificadas. Como ele fala, eu fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E muitas das vezes, talvez... Acende essa outra luz para mim, por favor, Marcos. Essas duas do meio aqui, ó. Assim, nós observamos que... Não, essa não. A outra. Mais uma. Isso. Obrigado. Assim nós observamos que Paulo, ele não está falando de um mero conhecimento sobre um Cristo que morreu na cruz e perdoou os seus pecados. Paulo, ele fala isso trazendo para o aspecto pessoal da sua vida. Falando, eu fui crucificado com Cristo. Agora já não sou eu quem vive em mim, mas Cristo que vive em mim. E a gente observa que hoje, ao conversar com muitos cristãos, a cruz não tem esse mesmo peso e esse mesmo significado na vida diária das pessoas. A cruz, ela funciona como uma história, como aquele pontapé da história que, não, beleza, Jesus morreu na cruz e perdoou meus pecados. Só que isso não vem com o valor devido, com o peso teológico, com o peso daquilo que Jesus fez, verdadeiramente. Porque talvez falta da nossa parte, muitas das vezes, esse assemelhamento que Paulo coloca aqui, que ele foi crucificado também. E agora ele já não vive a vida dele, porque Cristo vive nele. E Paulo, quando ele coloca, olha o que ele fala: portanto vivo neste corpo terreno, eu vivo nesse corpo terreno pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Então Paulo, ele não só está falando, Jesus morreu na cruz, perdoou os meus pecados, amém. Não, Paulo, além dele falar isso, ele fala que agora, por conta disso que Jesus fez na cruz, ele também morreu na cruz. E por conta que ele também morreu na cruz, agora, quem o comprou e o salvou tem todo o direito sobre a sua vida. Que agora Cristo Jesus, como ele fala, que me amou e se entregou por mim. Esse Cristo Jesus, o Filho de Deus, agora ele vive pela fé nesse homem que fez tudo isso
na cruz do Calvário. Então por isso que as riquezas que nós falamos na semana passada sobre as riquezas de Cristo, amém? E as riquezas de Cristo, elas são reveladas na cruz do Calvário. Por isso que a cruz do Calvário, ela é tão importante para nós. Por isso que não é somente uma história. Por isso que nesse texto de Paulo, ele não conta simplesmente uma história, mas ele se coloca na mesma história, falando: eu fui crucificado com Cristo, então por isso hoje eu vivo essa vida que eu vivo. Então a cruz não é somente para a salvação, como as pessoas usam, uma cruz que somente salva. A cruz também, ela não é somente um simbolismo cristão, porque tem muitas pessoas que usam a cruz do Calvário somente como um símbolo. Elas vivem a cruz do Calvário como um evento do passado. Elas não vivem a cruz de Cristo como um evento presente e diário em suas vidas. E é interessante que uma vez eu ouvi um pastor falando isso, que às vezes a gente não observa dessa forma, né? Mas todo cristão, na verdade, deveria vir andar com um crucifixo, só que com a sua foto, com a sua cara no crucifixo. Por conta que o chamado de Jesus diário para nós é tomar a sua cruz e seguir a Ele. E muitas das vezes nós estamos apegados à cruz de Jesus e transferindo total responsabilidade para Jesus, e nosso dia a dia fica isento de cruz. O nosso dia a dia, o nosso cristianismo fica isento de nós sermos sacrificados, de nós nos colocarmos como sacrifício, de nós morrermos para nós mesmos e de nós morrermos para Cristo. Então por isso que sim, a gente deveria não somente acreditar na cruz de Cristo, nós deveríamos olhar para a cruz de Cristo não somente como: eu acredito, eu creio, mas deveríamos olhar para a cruz de Cristo com uma pergunta: eu estou vivendo isso que Cristo fez na cruz por mim? Eu estou vivendo de forma que Ele governa a minha vida? Então vamos lá, no primeiro ponto, que isso foi a nossa introdução. A cruz revela, repita comigo, a cruz revela a realidade do pecado e a santidade de Deus. Romanos capítulo 3, versículo 23. Minha garrafinha d'água, por favor. Pois todos pecaram e não alcançam o padrão da glória de Deus. Capítulo 6, versículo 23 também. Pois o salário do pecado é a morte. Esse é o nosso estado natural, sem a cruz de Cristo e sem isso que Deus fez por nós. O nosso problema não era qualquer tipo de problema. Muitas das vezes a gente, por estar muito tempo frequentando igreja, por estar muito tempo ouvindo palavras que tem a ver com o Evangelho, a gente deixa de ver o peso do nosso pecado. A gente deixa de ver a real situação do nosso pecado e o quão difícil e complicado era a nossa situação. Então por isso que direto a gente tem que voltar e rever versículos como esses, para a gente voltar à nossa consciência, o quanto que Deus é santo e o quanto que nós somos pecadores, e o quanto que nós precisamos desse Deus que é santo, amém? Vamos lá, Isaías 53, versículo 5. Vamos ver só mais um texto falando sobre o nosso pecado, olha aí. Mas ele foi ferido por causa das nossas rebeldias e esmagado por causa de nossos pecados. Sofreu o castigo para que fôssemos restaurados e recebeu açoite para que fôssemos curados.
Isso foi o que Jesus passou por conta minha e sua, por conta dos nossos pecados. Então, não existe uma forma de comportamento que nós possamos mudar isso aqui. Não existe uma forma mais branda de resolver o pecado. Porque muitas pessoas hoje pensam que por estar frequentando a igreja e por ter um bom comportamento na sociedade, elas já são aceitas por Deus. As pessoas pensam que porque eu não mato, eu não roubo, eu não fumo, eu não uso droga, eu sou aceito por Deus. E não é essa a realidade que a Bíblia nos coloca. A Bíblia nos coloca uma realidade que Deus, Ele é absolutamente santo. E o nosso pecado contra Ele é absolutamente gravíssimo. Nós temos que ter isso sempre em mente. E temos que ter em mente também que nós somos incapazes de nos salvar. Não tem como você se salvar por nenhuma de boas práticas. Não tem como. Sem essa compreensão, a cruz, ela perde o seu sentido. O evangelho, ele perde o seu grandioso e preciosíssimo valor. Por isso que a gente hoje observa pessoas vivendo o cristianismo de qualquer forma. As pessoas vivendo o cristianismo e frequentando as igrejas, mas as pessoas são adúlteras, as pessoas são hipócritas, as pessoas cometem todo tipo de atrocidades, e muitas delas em nome de Deus. Não, mas é porque eu sou da igreja, é porque eu... Gente, eu fiquei assim terrível com uma notícia hoje, não tem nada a ver, mas de pessoas que são de igrejas, que a gente fica assim, não, misericórdia, não é possível. E isso a gente não está falando de grandes capitais, nós estamos falando de papagaios. A nossa cidade, pessoas que talvez você conhece, que frequentam a igreja toda a semana, todos os anos, mas a vida dela não condiz com o real valor do evangelho. Então vamos lá, no segundo ponto, repita comigo: a cruz é o lugar onde tudo foi resolvido. Agora nós vamos observar o que Cristo fez por nós. Colossenses capítulo 2, versículo 13 e 14. Vamos lá. Vocês estavam mortos por causa de seus pecados e da sua incircuncisão, de sua natureza humana. Então Deus lhe deu vida com Cristo, pois perdoou todos os nossos pecados. Ele cancelou o registro de acusações contra nós, removendo-o e pregando-o na cruz. Isso foi uma coisa que eu e você somos incapazes de fazer. Por quê? Porque foi na cruz de Cristo Jesus que a justiça de Deus, ela foi totalmente satisfeita. A nossa culpa contra Deus, ela foi totalmente tratada. Não foi por conta do que nós fizemos, foi por conta disso aqui. Foi Deus que cancelou o nosso escrito de dívida. Foi Deus que nos absorveu de forma completa e rasgou todo o escrito de dívida que nós tínhamos contra Ele. Então isso foi o que Jesus fez na cruz do Calvário por nós. Um outro texto também, Romanos capítulo 3, versículo 25 e 26. Olha o que a Bíblia fala: Deus apresentou Jesus como sacrifício pelo pecado, com o sangue que Ele derramou, mostrando assim a sua justiça em favor dos que creem. No passado Ele se conteve e não castigou os pecados antes cometidos, pois planejava revelar a sua justiça no tempo presente. Com isso Deus se mostrou justo, condenando o pecado, e justificador, declarando justo o pecador que crê em Jesus. Foi isso que Jesus fez por nós. Não tinha como nenhum de nós fazer nada disso.
E são textos que nós temos que estar em mente todos os dias, relembrando esses textos, por conta que senão nós começamos a achar que é através de alguma coisa que nós podemos fazer, que Deus ele está mais feliz ou mais triste conosco. Deus está triste quando nós começamos a olhar para nós e pensamos que a justiça flui de nós. Quando a gente começa a pensar que as coisas boas fluem porque eu tenho um bom comportamento, ou porque eu estou lendo a Bíblia, ou porque eu estou orando, e aí nós paramos de crer. Aquele que crê em Jesus, nós paramos de crer em Jesus e começamos a crer em nós mesmos, nos nossos esforços. Por isso que a Bíblia ela afirma com tanta clareza, Romanos capítulo 8 versículo 1, olha o que a Bíblia afirma assim categoricamente: agora portanto já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Para aqueles que estão em Cristo Jesus não há mais condenação. Mas por que a gente vai conversar com pessoas que se dizem cristãs e elas se sentem tão condenadas? Elas se sentem num peso terrível, não conseguem viver a vida de uma forma leve, porque não creem verdadeiramente em Cristo Jesus, não creem fundamentalmente naquilo que Jesus fez, mas creem nos seus méritos, nos seus esforços próprios. Porque são pessoas que às vezes ficam na tentativa de compensar a Deus pelo que Jesus fez. Eu tenho que compensar a Deus, eu tenho que pagar o preço, eu tenho que fazer alguma coisa para compensar tudo que Deus fez por mim. E são pessoas que vivem debaixo de um peso, de uma condenação, que a própria alma dela condena ela. E nós, aqueles que estão em Cristo Jesus, a Bíblia está falando e é muito clara, já não há nenhuma condenação, não há nenhuma necessidade de tentar provar algo para Deus. O que nós precisamos fazer é crer mais em Cristo Jesus, aquele que nos salvou e perdoou os nossos pecados e nos fez pessoas justas, santas e amáveis. Nós temos que aprofundar as nossas vidas nele, não em nós. Por isso que o foco das nossas orações, o foco das nossas leituras bíblicas tem que ser um aprofundamento em conhecer mais quem Jesus é. Vamos lá para o último texto sobre o que Jesus fez por nós. Gálatas capítulo 2, versículo 21. Olha o que a Bíblia fala: não considero a graça de Deus algo sem sentido, pois se a obediência à lei nos tornasse justos diante de Deus, não haveria necessidade alguma de Cristo morrer. E é isso que muitas pessoas fazem, anulando aquilo que Jesus fez, por conta que se eu obedecer um conjunto de regras e leis, eu vou ser aceito por Deus. Anulando totalmente, de uma forma religiosa, aquilo que Jesus fez. Então por isso que nós precisamos estar atentos e crendo não nas nossas próprias justiças, não nas leis que nós seguimos, não nos conjuntos de regras que nós adotamos, mas crendo totalmente naquilo que Jesus fez por nós, naquilo que Ele conquistou na cruz. Acrescentar alguma coisa à cruz de Cristo anula totalmente o que Jesus fez. Não existe a cruz de Cristo, aquilo que Jesus fez, mais a sua oração, aí você será salvo, aí você será aceito por Deus. Não é a cruz de Cristo mais a leitura de Bíblia que você vai ser aceito e salvo por Deus. Não é a cruz de Cristo mais nada, mais nada. É a cruz de Cristo, somente ela nos salva. E o que nós podemos fazer disso é crer de todo o coração, crer com toda a nossa vida, com a nossa alma, com o nosso espírito, e aprofundar nisso, amém? E aí,
de oração, você precisa viver uma vida de leitura bíblica, você precisa disso, para você se aprofundar em quem é Cristo, amém? Mas vamos lá para o terceiro e último ponto, para a gente caminhar para o fim. Repita comigo: viver a partir da cruz no dia a dia. Nós vamos observar algumas coisas, como que isso muda a nossa vida real, o nosso dia a dia, a nossa prática diária. O que a cruz de Cristo ela muda na nossa vivência? Tem uma pergunta que não é uma pergunta retórica, mas para você pensar: o que muda na sua segunda-feira quando a cruz está no centro da sua vida? É para você pensar, não é uma pergunta retórica, mas é para você pensar. O que muda na sua segunda-feira quando a cruz de Cristo ela está no centro da sua vida? Quando a sua vida ela é embasada, alicerçada naquilo que Jesus fez por nós, o que muda? Vamos ver. A nossa relação com o pecado, como que muda? 1 João capítulo 2, versículo 1 e 2. Olha a nossa relação com o pecado, como que ela muda. E muitas das vezes isso aqui você esquece, você não lembra, mas é isso aqui que a cruz de Cristo faz conosco, durante o nosso dia a dia, durante a nossa semana, quando o pecado vem e bate a nossa porta. Olha aí: meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Se contudo alguém pecar, temos um advogado que defende a nossa causa diante do Pai, Jesus Cristo, aquele que é justo. Ele mesmo é o sacrifício para o perdão dos nossos pecados, e não apenas de nossos pecados, mas dos pecados de todo o mundo. Talvez quando a gente peca durante a nossa semana, você não lembra disso, mas vem somente uma condenação terrível, e talvez depois da condenação vem uma sede de compensação. Agora eu tenho que compensar a Deus porque eu pequei. Não, nós podemos, com a cruz de Cristo, confessar o nosso pecado para Jesus, confessar os nossos pecados uns aos outros. Nós não precisamos mais, como Adão, fugir de Deus e tentar vestir uma outra roupa, outras vestes, que não é o que Deus tem para nós. Nós podemos não ficar se punindo, mas nós podemos ir a Cristo Jesus, aquele que é o sacrifício pelos nossos pecados, e não somente os nossos, mas de todo mundo, e confessar o nosso pecado, para sermos perdoados. São coisas que muitas das vezes nós esquecemos durante os nossos dias, e é a cruz de Jesus que nos dá essa autoridade, e nós podemos viver a partir disso, amém? Repita comigo: na relação com a culpa. Na relação com a culpa. Muitas pessoas sentem culpa todos os dias, e nós já lemos, não há condenação nenhuma. Só que agora vamos ler lá no capítulo 8 também de Romanos, versículo 33 e 34. Romanos 8, 33 e 34. Olha aí o que a Bíblia fala: quem se atreve a acusar os escolhidos de Deus? Ninguém, pois o próprio Deus nos declara justos diante dele. Quem nos condenará então? Ninguém, pois Cristo Jesus morreu e ressuscitou, e está sentado no lugar de honra à direita de Deus, intercedendo por nós. Porque que quando a culpa vem e bate a nossa porta, nós não temos essas respostas diariamente. Mas talvez você passa semanas, dias, meses e talvez anos se martirizando por conta de uma culpa, de algo
que aconteceu, ou de algo que alguém te falou e lembrou do seu passado e acusou você daquilo que aconteceu. A Bíblia é muito clara, não há mais nenhuma condenação para os escolhidos de Deus, porque é o nosso próprio Deus que entra na nossa causa para nos defender. E eu não estou falando que Deus vai lá calar a boca dessa pessoa, que Deus, não é isso que a Bíblia está falando. Porque tem muitas pessoas que pensam que quando Deus vai fazer isso, Deus vai lá castigar. Não. Mas aqui Paulo está falando de pessoas que, volta lá no versículo 33. O próprio Deus nos declara justos diante dele. Não é diante das pessoas que a Bíblia está falando, é uma posição que nós temos perante Deus. E é isso que nós temos que nos importar. Mesmo que as outras pessoas estejam nos acusando, quem nós somos perante Deus? Como está a minha relação com Deus? Estou bem? Estou mal? É isso que nós devemos nos preocupar. Como está a nossa relação com Deus? Se é Ele que nos declara justos, se é Ele que tira de nós toda culpa, se foi o Filho dele que morreu na cruz e ressuscitou para perdoar os nossos pecados, nós devemos nos preocupar mais do que acontece no mundo espiritual do que aqui, nessa presente era. Amém? Vamos lá. Na relação com os fracassos da vida, com as coisas que acontecem durante a nossa semana, durante os nossos dias. Vamos ver o que a Bíblia fala. Provérbios 24, versículo 16. Ainda que o justo tropece 7 vezes, voltará a se levantar, mas uma só calamidade é o suficiente para derrubar o perverso. Muitas pessoas durante os seus dias vão passar, e nós podemos passar por momentos de tropeço, momentos de fracasso, momentos de dificuldade na nossa vida. Só que o que a Bíblia está falando aí? O justo, ele pode até tropeçar muitas vezes, mas ele se levantará. Mas, e isso é muito sério, viu? Porque esses dias para trás, nós perdemos um amigo, que foi o Renato. E eu nunca vi uma pessoa com câncer em muitas partes do corpo ser uma pessoa tão de bem com a vida e tão alegre, tão positiva e tão feliz com Jesus. E a gente vê outras pessoas que, por conta de doenças talvez muito menores, a vida acabou. Então, e o Renato, ele não era, por exemplo, o melhor teólogo, não. Era uma pessoa que aprendeu a amar Jesus, aprendeu a viver o evangelho bem simples ali, sem muita coisa, mas transmitia isso. Por mais que toda semana, na verdade todos os meses que ele ia fazer a quimioterapia, eu mandava mensagem para ele, eu tô muito abatido esses dias, que a quimio está me arrebentando, mas eu vou ficar bem, em nome de Jesus, daqui uns dias eu estou de volta. Sempre com uma positividade, sabe, que encanta, porque a gente vê muitas outras histórias que não são de pessoas que vive, que se levanta, sabe, após um fracasso, após uma dificuldade, mas são pessoas que realmente que estão derrubadas pela calamidade. Vamos lá, mais um ponto aqui, na relação com as pessoas, Efésios capítulo 4, versículo 32. Efésios 4, 32, olha o que a Bíblia fala. Em vez disso, sejam bondosos e tenha compaixão uns dos outros, perdoando-se como Deus os perdoou em Cristo. Amém? A nossa relação com as pessoas, as pessoas vão nos ferir, nós vamos ferir pessoas,
às vezes por uma palavra mal colocada, às vezes por uma questão de acontecimentos do dia a dia. Só que nós agora, por conta daquilo que Jesus fez na cruz do Calvário, aquele que nos perdoou na cruz do Calvário, nós podemos também perdoar pessoas. Nós podemos perdoar o erro e os pecados das pessoas. Nós podemos conceder perdão para as pessoas. Uma outra coisa que a gente pode fazer também como cristãos, por conta que o que Jesus fez na cruz do Calvário é não julgar as pessoas de qualquer maneira. Porque muitas das vezes, por nós sermos cristãos, nós queremos julgar as pessoas do nosso ponto de vista cristão. Mas não é isso que a Bíblia nos ensina. A Bíblia nos ensina a julgar de forma correta, a olhar para as pessoas de forma correta. E quando a Bíblia fala sobre as pessoas, por exemplo, as pessoas que estão no mundo, a gente não deve julgar elas como se elas fossem cristãs, como se elas fossem crentes, porque elas estão no mundo, fazendo aquilo que o mundo faz. Agora, se a pessoa se diz cristã, aí é outra história. Eu sou cristão, mas eu tenho 2 esposas? Opa, aí é outra história. Ah, eu sou cristão, mas eu roubo. Aí é outra história. Amém? Então, com a cruz de Cristo, nós podemos julgar menos, nós podemos perdoar mais, nós podemos amar mais as pessoas. Na relação com o nosso futuro, repita comigo, na relação com o futuro. Romanos 8:32. Romanos 8:32. Olha o que a Bíblia fala. Se ele não poupou nem mesmo seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, acaso não nos dará todas as outras coisas? Se Cristo Jesus, ele não foi poupado por Deus, mas ele foi totalmente entregue por nós, aquilo que Deus tinha de mais precioso e mais valioso, que era o seu Filho unigênito, ele entregou ele por nós. Você acha que Deus não cuidará de todas as outras coisas que nós precisamos e que nós necessitamos? Por que ter medo quanto ao futuro? Por que viver incerto quanto às coisas futuras? Sendo que nós temos tudo, e Cristo Jesus, ele conquistou todas as coisas na cruz do Calvário. E para a gente finalizar nessa noite orando, a cruz, ela é o lugar de onde nós vivemos, e nós precisamos estar atentos a isso todos os dias. Na semana passada, como nós falamos sobre as riquezas insondáveis de Cristo, as riquezas insondáveis de Cristo, elas têm um preço. E o preço que foi pago por essas riquezas, para que nós pudéssemos ter acesso a essas riquezas, foi a cruz de Cristo Jesus. O sangue do Filho de Deus derramado na cruz do Calvário, que possibilitou que eu e você pudéssemos ter todas as riquezas insondáveis. Por isso que nós hoje podemos pregar e podemos falar sobre aquilo que Jesus fez, podemos falar sobre as riquezas de Jesus, por conta que um alto preço já foi pago. A cruz, ela não pode ser somente algo que nós falamos sobre ela, que nós falamos para as pessoas, mas ela precisa ser algo que nós vivemos todos os dias, pensando naquilo que Jesus fez e como que isso transforma a minha vida hoje. Como que a cruz de Cristo hoje, ela nos dá um senso melhor de viver pela graça de Deus, pelo favor imerecido. Como que nós hoje podemos descansar na graça de Deus? Como que nós hoje podemos viver através de uma fé que vai se amadurecendo, uma fé mais madura conforme o tempo, através daquilo que Jesus nos ensina na cruz do Calvário?
Através da cruz de Jesus também nós podemos observar uma obediência que flui, que floresce, que cresce nas nossas vidas, por amor àquilo que Ele fez. E nós podemos crer na cruz, cantar sobre a cruz, falar sobre a cruz, defender a cruz, e tudo isso, ainda assim, não viver a partir dela. Nós podemos fazer muitas coisas e ainda não viver a partir daquilo que Jesus fez na cruz. Por isso que a pergunta final é esta daqui, ó. Você está vivendo a partir da cruz ou tentando viver a partir dos seus próprios esforços? Nós precisamos viver os nossos dias como pessoas que realmente creem em Jesus e defendem aquilo que creem até a morte, e morte de cruz. Amém? Vamos fechar os nossos olhos para a gente orar. Papai, nós te agradecemos. Nós agradecemos ao Senhor por essa palavra. Agradecemos ao Senhor, papai, por conta que o Senhor a cada dia tem nos relembrado o Evangelho que o Senhor nos ensina. E nós podemos, papai, viver a partir da cruz de Cristo. Nós podemos, papai, viver a partir daquilo que o Senhor fez por nós. Papai, que nós possamos estar atentos à nossa vida, à nossa maneira de viver. Papai, que nós possamos estar atentos, papai, vivendo a nossa vida não para nós mesmos, mas vivendo a nossa vida para o Senhor. Papai, que nós possamos estar atentos, papai, todos os dias, como nós estamos realmente vivendo as nossas vidas. Se nós estamos vivendo a partir daquilo que nós cremos e podemos conhecer do Senhor, ou a partir daquilo que nós pensamos que é o que o Senhor quer e nos esforçamos para isso. Te agradecemos, papai, e pedimos ao Senhor que vivifique essa palavra nos nossos corações e que possamos ser transformados pela cruz de Cristo. Em nome do Senhor Jesus, amém e amém. Amém? Nós vamos ter agora também a oportunidade de honrar a Deus com os nossos dízimos, com as nossas ofertas, com as nossas contribuições. O Pix está aqui, ali atrás tem envelope também. Então você pode honrar a Deus com seus dízimos, com as suas ofertas, amém? Enquanto a música é tocada. É, Deus. Agradável a ti, que a adoração cresça, que o altar se estabeleça, que o incenso. Sim, papai. Nós agradecemos ao Senhor por essa palavra, agradecemos ao Senhor pela vida de cada um dos nossos irmãos que contribuem fielmente na tua casa, que contribuem com a tua obra. Nós pedimos ao Senhor que a cada dia os irmãos possam ser mais abençoados e prósperos, em nome do Senhor Jesus, amém e amém. Amém. Os nossos avisos dessa semana, nós vamos ter a mudança no culto de sexta-feira. A imagem está de sexta-feira, né? Igreja caseira. Tá de sexta. Nós vamos passar. Não, não é ali não, é outra imagem. Nós vamos mudar para quarta-feira, um dia mais no meio da semana, para nós estarmos no nosso encontro, no mesmo horário, lá em casa, amém? Na quarta-feira,
na minha casa, Rua Enéas Valadares da Fonseca, 76. Então vamos ficar de pé para a gente orar. Avise os outros irmãos. Outro detalhe também, vamos continuar a nossa dedicação e nosso empenho na leitura bíblica, amém? Conto com a colaboração de todos os irmãos que durante essas quarta-feira também, né, os cultos caseiros, nós vamos falar também sobre aquilo que nós estamos lendo e aprendendo na palavra de Deus, amém? Papai, nós te agradecemos por esse culto ao Senhor, nós agradecemos por essa palavra, nós agradecemos ao Senhor por tudo isso que o Senhor tem feito aqui. Papai, que o Senhor possa direcionar as nossas vidas essa semana, a como a cruz de Cristo transforma a nossa experiência diária, e como nós precisamos, papai, negar a nós mesmos, negar as nossas vontades, negar tudo aquilo que nos afasta do Senhor, e sermos totalmente apegados àquilo que o Senhor fez na cruz do Calvário, para nos resgatar, para nos perdoar, para nos purificar. Nós pedimos ao Senhor a graça do Senhor sobre as nossas vidas, nós pedimos ao Senhor a comunhão do Espírito Santo e o amor do Senhor, em nome do Senhor Jesus, amém e amém. Deus abençoe sua vida, cumprimente seu irmão antes de ir embora, amém.